Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Oremos ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti nesta manhã por entendimento daquilo que o Senhor há de nos ensinar por esta aula, Senhor, e que nós compreendamos a importância, a autoridade, a infalibilidade, a verdade que é a Tua Palavra, que é a Bíblia. Nós agradecemos, porque o Senhor tem sido tão generoso com o ensino para a nossa igreja, Senhor. Que saibamos aproveitar ao máximo este momento. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós continuamos então, hoje a segunda aula dessa série de estudos a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. Nós vimos o primeiro sola fide, somente a fé. Hoje nós vamos ver o segundo sola. Aqui é um resumo que eu tinha apresentado a vocês na primeira aula sobre a Reforma Protestante. Vou repetir. Foi um movimento cristão que teve seu momento mais intenso no início do século XVI, pelo reformador Martinho Lutero, através da publicação de suas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou na porta da catedral do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, ao protestar contra diversos pontos doutrinários da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano e na Igreja cristã. Os 5 solas são frases latinas que definem princípios fundamentais bíblicos que basearam a Reforma Protestante. São resumos, são sentenças que resumem 5, eu diria, pilares, 5 fundamentos da Reforma Protestante. Em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Romana, a palavra latina sola significa somente, em português. Os 5 solas sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares nos quais creram ser essenciais à crença e prática cristãs. Todos os 5 implicitamente rejeitam ou se contrapõem os ensinamentos da então dominante Igreja Católica Romana, especialmente pela figura do seu líder máximo, o Papa. Hoje nós vamos ver então o segundo sola. Vimos sola fide, hoje veremos sola Escritura, que em português quer dizer somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus. Vamos lá, eu vou pedir para você ler essa primeira parte, para a gente poder comentar, e eu gostaria também que você participasse comentando, falando, questionando, para a gente ter uma aula bem participativa, para não ficar monótono, somente na leitura, somente nessas questões doutrinárias, são importantes para nós, mas eu quero que você realmente participe para que esse ensinamento de sola escritura, assim como foi no sola fide, seja prático para você na sua vida, seja útil, para você entender o que nós estamos estudando. Bom, vamos lá. Sola escritura é o princípio que reconhece a autoridade suprema das escrituras sagradas. Querido, a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema para você, para mim, para a igreja. Ela que diz, isso é a verdade. Ela que diz, isso não é verdade. A palavra de Deus deve nortear a sua e a minha vida a tal ponto em que nós nem pensemos, nem cogitemos a possibilidade de nós questionarmos aquilo que está escrito. Não pode passar na sua e na minha cabeça, crentes em Cristo Jesus, cristãos, professos, dizer, isso aqui é duvidoso com relação à palavra de Deus. Ou isso aqui, eu não concordo com isso. Não é bem assim. Não pode passar pela nossa cabeça isso. Esse é o princípio do sola escritura. Esse é o ensino que você precisa levar para casa hoje. O primeiro, uma aplicação importante. Não há questionamento com relação à palavra de Deus. Há questionamento com relação a
escritos extrabíblicos e tentam explicar a palavra de Deus. Isso sim, há questionamento. Por exemplo, os escritos de Martinho Lutero, os escritos de João Calvino, os escritos de John Knox, os escritos de Wycliffe, os escritos de Agostinho, os escritos dos pais da igreja são falíveis, não são autoritativos. Mas Rodrigo, eles escreveram sobre a Bíblia, eles escreveram entendimento deles baseados na Bíblia. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar o ensino de João Calvino e dizer, peraí, eu vou conferir a Bíblia de acordo com o ensino de João Calvino? Não. Você vai fazer assim, ó, eu vou pegar os ensinos de João Calvino e conferir com a Bíblia. A Bíblia é a régua, a Bíblia é o prumo, a Bíblia é o gabarito. Entenderam? Questione sempre, sempre, sempre todos os ensinos, os livros que você está lendo, as aulas que você está assistindo na internet, as pregações que você está ouvindo na internet. Questione, ou seja, confronte tudo isso, por favor, à luz da palavra de Deus. Esse é um princípio de sola escritura. Nunca ao contrário. Você não pode dizer assim, porque o irmão teve uma revelação, eu vou pegar a revelação dele e adequar a palavra de Deus de acordo com a revelação que o irmão teve, com o sonho que o irmão teve. Um livro que o irmão está lendo. É ao contrário. Pegue a palavra de Deus e coloque a palavra de Deus como gabarito para tudo que você coloca na sua mente. Ok? Os reformadores determinaram submeter sua fé e sua vida ao que está previsto nos 66 livros da Bíblia, e não a autoridade, fosse inclusive do magistério da igreja. Queridos, um dos ataques, principalmente de Martinho Lutero, baseados nesse princípio de retorno às Escrituras, Martinho Lutero nada mais fez que ele não falou assim, ó, ei, queridos, daqui para frente a igreja precisa estar estabelecida na Bíblia. Não, a igreja já estava estabelecida na Bíblia lá no princípio. Só que isso foi se perdendo ao longo dos séculos. E Martinho Lutero disse assim, ó, queridos, nós precisamos voltar àquilo que os pais da igreja faziam. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus, aquilo que os apóstolos fizeram, reconhecer a autoridade das escrituras hebraicas. Martinho Lutero falou, é preciso um retorno às escrituras. Acima, inclusive, do magistério da igreja. O que quer dizer isso? O que Martinho Lutero falava? E ele falou abertamente, em uma das suas 95 teses, dizia isso. A palavra de Deus, ela, em outras palavras, a palavra de Deus, ela deve nortear o magistério da igreja romana. O que ele quis dizer com isso? O que significa a palavra magistério? Olha lá. Mais importante do que a liderança de uma igreja, mais importante e a autoridade acima da liderança da igreja é a palavra de Deus. Muito bem. O magistério da igreja católica era aquilo que a igreja apresentava para os fiéis como sendo a interpretação da palavra de Deus. Mas o magistério, o ensino, magistério é o ensino, tá? O magistério era autoritativo. O magistério era autoritativo. O ensino era autoritativo. A interpretação dos concílios papais eram autoritativos. Mas Martinho Lutero falou, não. É o contrário. A palavra de Deus é mais importante, inclusive, do que o magistério da igreja. Mas e aí? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos estudando a palavra de Deus? Aí você vai dizer assim, ok, Rodrigo, nós estamos estudando a palavra de Deus. Mas se o ensino estiver contrário à palavra de Deus, esse ensino deve ser rejeitado. Aquilo que na época a Igreja Católica ensinava muitos princípios contrários à palavra de Deus. E colocavam esses princípios, e na época eles usavam a palavra tradição, como autoritativos. Fosse inclusive contrário à palavra de Deus.
Por isso que o magistério da igreja, o ensino da igreja está submisso à palavra de Deus. Não tem caráter autoritativo. Se o ensino na igreja é baseado em fidelidade à palavra de Deus, ok. Se o ensino da igreja não está de acordo com a palavra de Deus, rejeite. Pois não, Gilmar? Sim. Isto. Exatamente. Não são Isso, justamente. É isso. O retorno à palavra de Deus. A importância da autoridade da palavra de Deus na igreja, no ensino. É a palavra de Deus que norteia o ensino. Não é a interpretação de A, B ou C líder que vai nortear a igreja. É a palavra de Deus. Pois não. Isso. Isso. Com as escrituras hebraicas. Isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o cuidado que você deve ter aqui ou onde você estiver. Em qual igreja Deus permitir você ir daqui para frente. Tenha o cuidado de conferir rigorosamente com a palavra de Deus. Não confie em homem. Mas Rodrigo, você está dando tiro no pé? Não, não estou dando tiro no pé. É salvação para mim como pastor e para você como ouvinte. É salvação para nós. É segurança nossa nós estarmos estribados, alicerçados, firmes na palavra. Se eu estiver correndo paralelamente à palavra, eu estou indo para o inferno e estou levando muita gente comigo. Se eu ensinar com autoridade ensinos paralelos à palavra de Deus. É muito sério isso. Somente a Escritura, ela é a nossa segurança. E foi isso que Martinho Lutero bateu de frente. Não somente ele, mas outros reformadores também, cada um em sua época, em seu momento. Os reformadores aceitaram e proclamaram as Escrituras como sendo norma objetiva e final, reafirmando a autoridade do está escrito. E, assim diz o Senhor. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a fala de Deus para você. É a fala de Deus para o povo dele. É o comando de Deus para aqueles que querem seguir Deus. Assim diz o Senhor. Está escrito. Os profetas apelaram para a lei escrita como sua autoridade final. Volta um pouquinho. Se nós pudéssemos caminhar na linha do tempo do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, o que os profetas fizeram ao profetizarem? Ao ouvirem de Deus, muitos deles ouvirem diretamente de Deus e falarem para o povo, mas eles ouviam de Deus e falavam para o povo em consonância, de mãos dadas com a lei de Moisés. Eles não contradiziam a lei mosaica. Os profetas apelaram para a lei escrita como sua autoridade final. A lei escrita lá de trás. Porque não tinha profecia. Eles apelavam para a lei de Moisés. Ok, caminha um pouquinho mais. Nós estamos aqui nos profetas. Caminha um pouquinho mais. No Novo Testamento. Cristo autenticou seu ministério perante o povo com a lei de Moisés, os profetas e os salmos. O que Jesus fez? Jesus estava em obediência perfeita à Escritura. O que Jesus tinha na sua época? Já havia, na época de Jesus, uma junção de manuscritos que compunham a lei, as Escrituras. Quando as Escrituras eram lidas nas sinagogas, e Jesus participou em muitos momentos disso, inclusive leu também, ele leu a lei de Moisés,
profetas e os salmos. E naquela época, há comentaristas que dizem que os 39 livros do Antigo Testamento já estavam juntos, já estavam compilados, já estavam ali unidos, compondo as escrituras hebraicas. Os 39 livros do Antigo Testamento. O que Jesus fez? Estava rigorosamente de acordo com aquilo que ele tinha recebido como escritura, como palavra de Deus. Tanto que Jesus diz que ele não veio, ou ao contrário, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir os 39 livros do Antigo Testamento, da escritura hebraica. Os apóstolos também se apoiaram na autoridade do Antigo Testamento. Veja, nós olhamos os profetas, que eles estavam submissos em obediência à lei mosaica, ok? Ok, caminha um pouquinho mais. Jesus Jesus se colocou obediente às profecias, aos salmos e à lei mosaica, toda a lei, toda a escritura do Antigo Testamento, ok? E o que os apóstolos fizeram? Agora eu caminho um pouquinho mais, um pouquinho depois de Jesus. O que os apóstolos fizeram? Os apóstolos estavam submissos ao que Jesus disse, porque Jesus estava baseado na lei, nos salmos e nas profecias do Antigo Testamento. Perceberam essa linha que não se rompe, não deve se romper para a igreja? E os apóstolos fizeram o quê? Escreveram, inspirados da parte de Deus, baseados no que Jesus ensinou, no que os profetas falaram, no que a lei determinava, no que os salmos previam, as escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Isso chegou para a igreja hoje. Pois não? Totalmente, aham. Sim. 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 É isso aí. Queridos, vamos nos basear num texto bíblico. 2 Timóteo, vamos lá. Capítulo 3, abra por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem que escreveu 2 Timóteo? Não foi Timóteo, foi Paulo escrevendo para Timóteo, tá bom? Paulo escreveu para Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo está dizendo assim, ó, toda escritura. O que Paulo tinha naquela época como escritura? A escritura hebraica, os 39 livros do Antigo Testamento. E naquela época, alguns escritos apostólicos já estavam sendo reconhecidos como escritura, como palavra de Deus. Não estavam sendo determinados pelo homem, mas os próprios apóstolos estavam reconhecendo escritos dos apóstolos como continuação da revelação inspirada da parte de Deus, como escritura. Como escritura. Então Paulo está dizendo assim, ó, toda escritura, o que ela é? Ela é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por que você deve confiar nesse livro da capa preta, ou da capa marrom, ou da capa vermelha, dos 66 livros? Por quê? Porque toda a escritura, ela não vem, como diz o apóstolo Pedro, de elucidação humana. Não é porque houve uma revelação ou algo que veio do homem para conduzir a igreja, para ensinar ou para falar da parte de Deus. Não, é Deus que inspirou. A palavra inspirou também pode ser usada como soprou para que homens escrevessem. Deus conduziu isso.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela sendo inspirada por Deus, Deus falando ao seu povo, ela tem uma utilidade. Para que Deus fez isso? Deus poderia não querer que a sua revelação fosse escrita. Ele poderia fazer revelações particulares para cada um e fazer, cada um segue o seu rumo. Mas Deus inspirou homens a escreverem a palavra dele com uma utilidade, para conduzir o seu povo, a sua igreja. Para quê? Quais são as utilidades da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus? Leia aí. Para o ensino. Queridos, agora eu vou repetir. Não é o ensino, não é o magistério que determina o que a Bíblia quer dizer. É ao contrário. É a palavra de Deus que determina o rumo do ensino. Como que você quer dizer isso? É simples. Tem uma palavra na teologia que se chama exegese. O que é exegese? Exegese é tirar do texto aquilo que o texto está dizendo. Tirar aquilo que está ali. E para aquele que está ensinando a palavra de Deus, ele precisa buscar, ele precisa estudar, compreender qual foi a intenção do autor naquele contexto histórico, o que Deus estava, qual era o mover de Deus na época em que foi escrito aquilo que está escrito. Então, aquele que está ensinando não pode imprimir o seu entendimento para o texto, não é exegese, como Hernandes Dias Lopes ensina. Não é o entendimento do magistério para torcer o texto de acordo com aquilo que eu quero. É o texto que vai conduzir o ensino, e aquele que está ensinando é um canal. É um canal, é um transmissor daquilo que o texto está dizendo. Exegese é tirar do texto aquilo que está no texto. Nós estávamos comentando isso ontem, né, Marcos? Exegese. Útil para o ensino. O que mais? Para repreensão. Como que Deus conduz o seu povo quando de repente alguns dos seus filhos querem sair um pouquinho fora do caminho? Sabe quando você fala para os seus filhos assim, você vai num parque e fala, filhos, nós vamos chegar lá naquela árvore. Então, nesse caminho aqui, vai embora. Pode correr, mas vai lá na árvore. Aí de repente um vai aqui, mas o outro começa a destoar assim, ó, vai, sai fora, não, vai lá na outra árvore, na direção. Você precisa, ei, José, ei, Mariazinha, volta para cá, esse não é o caminho. A ordem foi, vá para aquela árvore lá. O que acontece? O que Deus faz com a palavra de Deus? Repreende. Repreender é essa ordem para a pessoa entender que está fazendo errado. A palavra de Deus faz isso com você, faz isso comigo. Ela nos repreende. Um referencial. O caminho é esse. Repreensão. E aí ela faz também, junto com a repreensão, a correção. Põe você no caminho de volta. Ela não só fala, você está errado, você precisa se arrepender, porque essa não é a minha vontade para você. Mas ela fala, você está errado, e o caminho é este. Ela corrige. O que mais? Para a educação na justiça. Aqui você pode resumir essa educação na justiça como viver de forma justa. E quem ensina você e a mim a vivermos de forma justa? Somente aquele que é justo. Eu, por mim mesmo, não posso ensinar o Pedro a viver de forma justa, porque eu, por mim mesmo, não sou justo. Eu preciso falar para o Pedro assim, Pedro, você precisa viver de forma justa. Então eu preciso usar a palavra de Deus, daquele que é justo, para ajudar o meu irmão a viver de forma justa. Não é, ó Pedro, você precisa viver assim, ó, eu faço assim lá em casa. Ah, eu gosto de fechar a janela às 6 horas da tarde, porque entra pernilongo, faz isso na sua casa. Eu gosto que coloque as coisas desse jeito, ó. Eu não gosto que fique com um portão aberto, tá?
Então faça assim na sua casa. Não é o que eu quero como coisas minhas. Eu preciso ajudar o meu irmão a seguir o ensinamento daquele que é justo. Quem que é justo? Deus. Educação na justiça. É isso. 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 Uhum. Isso mesmo. Uhum. Amém. Amém. Para a educação na justiça. Ok. Ó, o versículo 16 compreenda assim, ó. Paulo está dizendo assim, ó, a palavra de Deus, ela é a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, ó, a palavra de Deus, ela está aqui. Ok? O versículo 16 ok, está aqui na minha mente. O versículo 17 agora vai fazer o quê? Vai fazer com aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você entendeu da palavra de Deus se torne prática. Versículo 17. A fim de quê? Para qual propósito? Você conhece a vontade de Deus? Você está entendendo a vontade de Deus? Você está entendendo a autoridade e a utilidade da palavra de Deus? Ok, entendi. Então o que eu faço com isso? A fim de que todo homem, versículo 17. Para quê? Leia aí, bem forte, vai. Perfeito. E perfeito habilitado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus, ela nos conduz a realizarmos boas obras. Boas obras, você entende fé, vida, viver pela fé, prática daquilo que é viver pela fé. A palavra de Deus, ela é útil para tudo isso. Para quê? Para que todo homem, você, homem e mulher, crente, que se submete à autoridade da palavra de Deus e reconhece toda essa utilidade dela, a fim de que todo homem seja perfeito. Paulo está dizendo, seja sem pecado. Não é perfeição, não é sem pecado. Mas a perfeição é aperfeiçoado. É no sentido de você estar sendo transformado. Perfeito e perfeitamente habilitado. Perfeitamente habilitado é assim, ó. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver desse jeito. O Senhor quer que eu viva, mas eu não consigo. Não, eu desisto, eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo. A palavra de Deus é poderosa pelo Espírito Santo em fazer com que você seja habilitado. É possível ser transformado. É possível ser outra pessoa. É possível obedecer a palavra de Deus. Perfeitamente habilitado é aquilo que você, quando você pega a habilitação, você recebeu uma habilitação, uma carteira nacional de habilitação. Você está habilitado, você está certificado, você tem condições de dirigir. A palavra de Deus te capacita para cumprir o que ela mesma mostra como utilidade dela mesma. Pois não. Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Tudo aquilo que você precisa fazer para viver pela fé, a palavra de Deus te habilita, te capacita, deixa você apto para isso. Pois não. Sim. Tem a provisória, né? Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Uhum.
Aperfeiçoado. Isso. Amadurecendo, né? Muito bem, muito bem. Isso. Mas aperfeiçoamento, né? Muito bem. Portanto, só a Escritura reafirmou, e está para nós hoje, no século 21, a autoridade da Escritura é superior à da igreja e da tradição. E aí? Queridos, não foi a igreja que estabeleceu a Escritura. A Escritura que estabeleceu a igreja. Não foi a igreja que formou a Escritura. A Escritura formou a igreja. A Escritura é anterior à igreja. Mas como que então surgiram esses 66 livros? Quem que definiu tudo isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas a igreja está submissa à Escritura. E tradição não serve para conduzir as nossas vidas com autoridade, como autoridade da palavra de Deus. O que é tradição? Tradição, muitas igrejas elas obedecem uma tradição, aquilo que foi ensinado há muitos anos. Tem um livro de tradições que devem ser seguidos pelos fiéis. A tradição não conduz a vida dos fiéis. Quem conduz a vida dos fiéis é a palavra de Deus, como autoridade. Olha lá. Oi, Raquel, pois não? Uhum. 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 E sobre a tradição também, eu fico numa dúvida, porque assim, a gente também não pode abandonar totalmente a tradição para interpretar. Uhum. Chegar a ler e falar, agora eu tenho uma interpretação nova do que está aqui. É bom a gente também seguir o que pessoas já vêm estudando da Bíblia, que o Espírito Santo vem mostrando Isso. na igreja, aquilo que é bíblico. Perfeito. Mas não contra assim distante, né? Exatamente. O que a Raquel está dizendo com relação às tradições? As tradições ou os ensinos, aquilo que há séculos a igreja cristã vem seguindo, não pode ser contrário à palavra de Deus. A tradição, os ensinos, os princípios que ao longo dos séculos da história da igreja, que nós não podemos jogar no lixo de forma alguma, a história daquilo que a igreja vem seguindo no caminho da redenção não pode ser jogado para o escanteio, porém, essa tradição, essa história é baseada na palavra de Deus. A Bíblia é o referencial, a Bíblia é o gabarito, sempre pense nisso. E você disse uma coisa muito importante, aquilo que destoa da Bíblia deve ser rejeitado. Ensinos de homens de Deus, do passado, que destoam da palavra de Deus, devem ser rejeitados. Portanto, as tradições, os ensinos não são infalíveis, não são autoritativos. Ok? Muito bem. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Isso. E esse é o entendimento das igrejas históricas. Os catecismos, por exemplo, aqueles que seguem o catecismo, e nós também somos agraciados pelos catecismos das igrejas históricas. Somos doutrinados nesse sentido. Porém, os catecismos não têm caráter autoritativo e de infalibilidade. Ok? São baseados na palavra de Deus, que é infalível. Muito bem. Os reformadores afirmavam, ou melhor, contra a afirmação católica, a tradição ensina. Os reformadores afirmavam, a Escritura ensina. Lutero disse certa vez, quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia.
Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais, quando ele participava das missas. Finalmente, encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. E comecei a ler, reler e ler tudo novamente. E de repente, num determinado dia, Martinho Lutero, lendo Romanos 1, 16 e 17, ele foi despertado e encorajado pelo Espírito Santo a fazer colocar a igreja em polvorosa, igreja católica. Quando ele leu, o justo viverá pela fé, ele ficou maravilhado com isso. Ele relutou por muito tempo, e não entrava na cabeça dele isso, mas de repente o Espírito Santo, pela inspiração, pelo poder da palavra de Deus, fez com que ele entendesse, é verdade, não é pela tradição da igreja, não são pelos méritos humanos, não é por pagamento de perdão, ou seja, pagamento de indulgência, não é nada disso. O justo viverá pela fé. Não foi a igreja que formou a Escritura, mas vice-versa. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios capítulo 2. A Bíblia, segunda questão que nós vamos ver, que foi reafirmado pelo Sola Escritura. A Bíblia é a revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa, por meio do testemunho interno do Espírito Santo. Por isso, no coração do leitor. Daí a preocupação de colocar as Escrituras na língua de cada país. Por quê? A Igreja Católica tinha um domínio da Escritura, no sentido que somente pelo magistério eclesiástico, o povo poderia ter acesso à Bíblia. Tanto que Martinho Lutero falou, em outra língua inclusive, justamente, Lígia, em outra língua. Martinho Lutero falou, está errado. E ele teve acesso à palavra de Deus há muitos anos depois, de passar pelo mosteiro, de ser realmente um monge sério com relação às tradições católicas, mas ele falou, não, está errado, está errado. A palavra de Deus é a palavra viva, pessoal da parte de Deus para você, direta para você, através do testemunho interno do Espírito Santo. Você não precisa de um intermediário para ter acesso à palavra de Deus. Você não precisa, na verdade você precisa, ao se relacionar com o seu Deus, você está ouvindo Ele falar com você, pela palavra dEle. Você sabia? Vamos lá, questões práticas aqui. Quanto tempo levou para a formação da Bíblia? O primeiro livro escrito, Gênesis, quem escreveu Gênesis? Moisés. Ele foi escrito aproximadamente 1445 antes de Cristo. Imagina aqui, ó, na linha do tempo, Cristo veio, é assim que a história define a cronologia, né? Através de Cristo. Cristo, antes de Cristo, lá em 1445, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O primeiro livro foi Gênesis, que Moisés escreveu. 1445 antes de Cristo. Ok? E o último livro a ser escrito, que foi o Apocalipse, foi escrito por quem? Pelo apóstolo João. Foi escrito por volta de 90 a 95 depois de Cristo. Ano 90 a 95 depois de Cristo. Como que se chama a tradução grega da Bíblia? Septuaginta. Essa aqui é uma questão só para você saber. Às vezes você ouve, alguém está ensinando e fala, então, na versão, no original da Septuaginta, você fala, o que é isso, meu Deus do céu? Septuaginta, o que é? Uma revista? É um podcast? O que é isso? Não. Septuaginta é a versão grega da Escritura. E a versão no latim da Escritura é chamada de Vulgata. Tá bom? Outra curiosidade. Por que 66 livros? Quem que definiu isso? Isso nós precisamos entender, queridos. No período de 250 antes de Cristo e 250 depois de Cristo, muitos outros livros foram produzidos, como Macabeus, por exemplo, 250 a 150 antes de Cristo. E os escritos pós-apostólicos.
de 100 a 250 depois de Cristo. Todavia, a igreja reconheceu, não determinou através de vários concílios. Depois da era dos apóstolos, a igreja estabelecida lá no início primitiva, os apóstolos morreram. Quem que seguiu? Quem que conduziu a igreja? Os presbíteros, que foram chamados pelos historiadores de pais da igreja. Quem que veio depois dos apóstolos como presbíteros, como condutores do ensino da igreja? No século II, no século III, século IV. Os pais da igreja são presbíteros, homens usados por Deus para conduzir a igreja ao longo daqueles primeiros séculos. Pais da igreja, ok. E esses pais da igreja se reuniram nos primeiros séculos por meio de concílios, reuniões, e 2 concílios importantes para reconhecer a autoridade dos escritos apostólicos como escritura. Concílio de Niceno e de Cartago, entenderam? Como inspirados por Deus, infalíveis e confiáveis, somente os 66 livros que hoje compõem o cânon. Cânon significa regra. No grego significa vara de medir, ou uma régua. Mas, para você entender esse termo cânon, é a regra, é a definição da escritura. Fechado. Mas, Rodrigo, qual foi o critério que eles usaram? Porque tinha tantos outros escritos. Por que somente esses 66? Os 39 já estavam definidos como escritura hebraica, ok? Ok. Mas e os 27 do Novo Testamento? Quem que definiu? Como que eles chegaram nessa definição? Se não foram eles que estabeleceram, esses, não. Mas então como é que eles sabiam que aqueles livros que compuseram o Novo Testamento eram escritura, ou deveriam ser reconhecidos como escritura? Eles usaram princípios, principalmente escritos apostólicos e de homens próximos dos apóstolos. Sabe o que acontecia? Os próprios apóstolos entendiam que o que eles estavam escrevendo era a continuação da escritura. Tanto que o apóstolo Paulo fala, isso que eu escrevo é mandamento, é escritura, da parte de Cristo. Pedro falou sobre os ensinos de Paulo, dizendo assim, os ensinos de Paulo são difíceis, mas muitos deturpam. E os ensinos de Paulo compõem as escrituras. Os próprios apóstolos reconheciam isso. Então os pais da igreja, e nesses concílios, o que eles fizeram para reunir esses livros e dizer, isso é escritura. Não, esses outros não são. O quê? A apostolicidade do escrito. E foi escrito por apóstolo ou por alguém que era próximo de um apóstolo? Ok. Mas e Tiago e Judas? Não são apóstolos. Foram meio-irmão de Jesus. Os escritos de Tiago, Judas e Lucas foram reconhecidos como inspirados da parte de Deus, porque não contradiziam os ensinos dos apóstolos. E foram escritos por homens que ouviram Jesus falar. E você vai me perguntar, e Hebreus? Hebreus, lá no início, ele era tido como um escrito do apóstolo Paulo pela semelhança na escrita. Mas depois não se reconheceu categoricamente a escrita do apóstolo Paulo do livro de Hebreus. Mas, nesses concílios, o livro de Hebreus foi tido como escritura pela semelhança aos escritos do apóstolo Paulo. Mas e os outros? Contudo, esse conceito foi sendo perdido ao longo da Idade Média, especialmente com a questão teológica do magistério da igreja e da revelação progressiva. Ou seja, a Igreja Católica foi pegando outros livros, que nós vamos ver aqui, e os livros apócrifos. Esses livros apócrifos, esses livros extra-escritura, não batiam com os ensinos dos apóstolos. O que a Igreja Católica fez com esses livros apócrifos, esses livros que não têm autoria, ou não batem com os ensinos dos apóstolos? Apócrifo significa mais ou menos assim uma identidade oculta, um ensino oculto. Não batia com os ensinos dos apóstolos, mas a Igreja Católica usou esses livros
para basear seus ensinos distorcidos. Olha lá. Livros da Bíblia Católica cuja inspiração e autenticidade não foram suficientemente reconhecidas e estabelecidas e que são rejeitados pelas igrejas cristãs protestantes. A Igreja Católica Romana aprovou como canônicos os apócrifos em 8 de abril de 1546, época do auge da Reforma Protestante. O alto clero, perceba, via nos apócrifos base para manter as doutrinas do purgatório. A Igreja Católica ensinava o purgatório. Não vai dar tempo de eu explicar o que é purgatório aqui, mas eles pegavam esses escritos, extra-escritura, que continha ensino sobre o purgatório, e falavam, isso aqui é Bíblia. Para embasar aquilo que eles queriam que os fiéis acreditassem. Purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras e etc. Mas eles não eram, esses escritos não eram reconhecidos pela igreja primitiva como sendo Escritura. Quais são os livros apócrifos? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 capítulos em Daniel. Queridos, então, a definição dos 66 livros foi algo natural, foi algo orgânico, foi algo reconhecido pela igreja, não estabelecido pela igreja. Foi algo em que os pais da igreja, reconhecendo a autoridade dos apóstolos, dos escritos, falavam, isso aqui é ensino inspirado por Deus, que deve ser reconhecido como palavra de Deus. Naturalmente isso brotou no coração dos primeiros líderes da igreja. E fecharam nesse sentido. Aquilo que destoava dos ensinos dos apóstolos, de Jesus e da lei, foi rejeitado. E houve então essa definição, de capa a capa, dos 66 livros da Bíblia. A escritura hebraica, mais os 29, mais os 27 do Novo Testamento. Depois você lê esse resuminho que eu fiz aí sobre sola escritura e nós vamos fazer as aplicações. Alguma pergunta com relação à canonicidade dos 66 livros? Daqui a pouco eu vou perguntar para você se você sabe a sequência, tá? Não, estou brincando. As crianças sabem, né, Andresa? As crianças sabem. Muito bem. Aplicações para nós, então. Deus fala a pessoas simples através do Espírito Santo, pelo texto bíblico. E todos nós temos acesso àquilo que Deus tem a nos dizer. Por favor, alguém abra bem rápido. Deuteronômio 30, versículo 11 até o versículo 14. Queridos, a palavra de Deus está acessível a você. Deus fala com você. Parece muito simples, nós estamos acostumados com isso, né? Mas, gente, você já parou para pensar? Deus fala com você. É porque a gente se acostuma, né? Ah, Deus fala. Deus fala. Mas é Deus falando com você. Deuteronômio 30, vai. A escritura, esse foi um escrito de Moisés, mas você aplica assim a toda a escritura inspirada por Deus, ela está perto de você, não está longe, não é difícil no sentido de que, da impossibilidade da prática, não há impossibilidade, porque quem te capacita? O Espírito Santo te capacita a praticar aquilo que Ele está ensinando você, falando da parte de Deus para você, pela palavra dEle, não está longe, não é difícil, não é penoso, está no seu coração, está próximo de ti. Por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos tê-la em autoestima nas nossas vidas, para o bem da nossa fé. Segunda aplicação, devemos sujeitar as nossas vidas àquilo que a Bíblia, com autoridade, revela sobre Deus, nós, criação, mundo, pecado. Essa cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão de mundo baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Nós nos submetemos, portanto, à palavra de Deus, dizendo: Senhor, é a verdade. A palavra de Deus
é a verdade, quer você queira ou não, ela é a verdade. Nós nos submetemos a ela. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Quando um pregador vai pregar, ele precisa estudar. Ele não pode chegar aqui, eu tenho uma revelação para vocês, e de repente ele abre aqui, e aí o pregador abre Efésios capítulo 5, marido, amai vossas esposas. Ah não, desculpa, não é esse aqui não, é a revelação, é o outro. Ele não quer praticar esse, então ele pula para o outro. Não é assim. O magistério da igreja precisa estudar. O presbítero precisa se afadigar no estudo da palavra, para poder levar um alimento muito bom para a igreja. A gente não pode pensar que é assim, dessa forma, não é? Nós devemos nos submeter à palavra de Deus como única regra de fé e prática. Autoridade sobre as nossas vidas. Ok? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Uhum. E justo. Exato. Perfeito, isso mesmo. Os escritos apostólicos e dos agregados aos apóstolos já era lido, já era. Tanto que o apóstolo Paulo fala: leia essa minha carta aos de Laodiceia. E isso foi reconhecido como escritura. Não determinado pela igreja como escritura. Foi algo natural, foi algo orgânico, né? Natural. Muito bem, Raquel. Queridos, Salmo 119, 11, quem achou, leia bem forte, para nós encerrarmos. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Queridos, esse versículo é um resumo da autoridade da palavra de Deus na sua e na minha vida. Ela tem autoridade para refrear os nossos impulsos pecaminosos. Ela tem autoridade. Nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá, todos juntos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, me ajuda aí, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, pode ler aí, vai. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Jeremias, Isaías, Jeremias, Daniel, Jeremias, Lamentações de Jeremias. O que mais? Ezequiel, Daniel, agora pega, hein, vai. Leia aí. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 do Antigo Testamento. Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Judas, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima.